Eu boto no YouTube, tá? Pra quem tá falhando aí, porque às vezes para não ficar prejudicado. Então voltando aqui, pessoal, eu tenho a primeira geração aí que é o ENIAC. Quem não conhece o ENIAC, alguém tem um palpite a falar o que que seja o computador nessa imagem aí? Eu acho que é isso tudo. Isso, na verdade, o usuário, que é engraçado a gente até falar isso, o usuário que é esse rapaz, ele tá dentro do computador. Então tudo aqui é o computador. É como se fosse uma sala. Era do tamanho de um prédio. Aí a gente passou, é normal, desculpa, deixa eu voltar aqui. É normal quando a gente botar no Google lá ENIAC, a gente vê cenas de pessoas trabalhando dentro dele com um carrinho de mão, carregando uma peça ou outra. Era gigantesco o ENIAC. Aí a gente teve a evolução do segundo para a segunda geração, onde deixou de trabalhar com as bobinas e começou a se trabalhar com transistor. Então diminuiu bem o tamanho. O computador aí, esses dois usuários estão usando o computador e são essas três caixas aí que vocês estão vendo aí, ó. Essas três paredes aí no caso. Aí na terceira geração já começou a melhorar um pouquinho, porque os computadores começaram a trabalhar com circuitos eletrônicos, então com circuitos integrados. Então o que era bobina diminuiu para transistor e depois diminuiu mais ainda para os circuitos integrados. Então a gente tem a terceira geração, que são esses computadores aqui mais modernos, né? Que a partir daí começou a receber o nome de PC, de Personal Computer, de computador pessoal. Tem um filme que um dia a gente pode tentar ver, que chama Piratas do Vale do Silício. Ele mostra um pouquinho essa evolução. Então a gente pode tirar um dia para tentar assistir esse filme aí. E a gente tem a quarta geração, que começou lá em 90, 95 para diante, né, das décadas de 90, que diminuiu drasticamente o tamanho, chegando ao que a gente tem hoje em dia, que é o celular. Então hoje os desktops já estão até ultrapassados. Poucas pessoas têm desktop. A gente entende que uns anos atrás, lá nos anos do começo da década de 90 até os anos 2000, a pessoa ter um computador em casa era considerado um luxo muito grande, né? Então só médico, só pessoas às vezes até da área que tinham um computador. A partir de 2005 para frente ele popularizou um pouquinho, né? Mas hoje e expandiu, muitas casas começaram a ter computador e hoje parece que voltou aquele tempo. Poucas pessoas têm computador. Muitas pessoas o computador foi dando defeito e deixou de lado, não quis usar mais. Deixa eu responder a menina aqui no grupo de vocês. Então começou-se a se ser mais raro você ter um computador em casa, porque hoje a gente faz tudo praticamente pelo celular, não é isso? Eu acredito que a maioria aí esteja nos assistindo por celular. Então ele virou o queridinho do momento. Aí aqui é só para vocês terem uma ideia em questão de linhas do tempo, como é que a evolução do computador foi, ó, como é que o computador foi diminuindo de tamanho, ó, até chegar aí nos Gimons que a gente tem hoje aí. E o que que o computador, o que que essa são? Deixa eu aceitar aqui. Então, pessoal, a popularização do computador
trouxe para a gente vários novos conceitos que antes não existiam, que alteraram o comportamento da sociedade. Então a gente tem aí hardware, informação, telecomunicação, dispositivos móveis, computação, internet, tecnologia, sociedade da informação, era da informação, ambientes virtuais de aprendizagem. A gente tem isso tudo aí integrado. A gente tem tudo isso daí depois com o surgimento do computador. Então a computação, que é a ciência que estuda aí a tecnologia, que estuda a informação, que estuda as telecomunicações, então foi se abrindo um leque muito grande. E como eu falei no início aqui da fala, ela alterou o comportamento de vários setores da sociedade. Então várias coisas, várias atividades da sociedade foram alteradas por conta do computador. Então aqui eu citei algumas das mudanças na sociedade para a gente entender o que veio aí, o que aconteceu. Na educação, hoje a gente vê o principal efeito do computador na educação. Hoje nós estamos vendo a necessidade, a real importância, né? A real importância que se tem o computador para o nosso estudo. Começou a surgir aí a educação à distância, que só pôde ser implementada devido ao computador. Então, se não existisse computador, se não existisse internet, a gente não teria educação à distância. A gente não teria os cursos online. A gente não teria hoje a nossa faculdade, onde, e com isso impactou positivamente. Em que sentido? Criou novas profissões, os professores tiveram que se adaptar. Então, principalmente nessa pandemia, o que mais se viu foram professores não preparados para lidar com a tecnologia. Então, o computador agora, depois dessa pandemia, ela vai ser... Eu tenho certeza que vocês que estão entrando numa faculdade agora, com a pretensão de serem professores, eu acho que vocês têm uma visão muito mais importante da informação, da informática agora, do que talvez se vocês entrassem há 2 anos atrás. Então, quem já trabalha, quem já dá aula, procurando se especializar mais com a faculdade, vai ver que é primordial para um professor hoje dominar a tecnologia. A tecnologia não é uma concorrente, ela é uma aliada do professor. Ele mudou também a maneira que a gente trabalha, como é que as pessoas trabalham. Hoje várias profissões surgiram, a gente vê digital influencer, detetives virtuais, lojas online, vendedores online. Tudo isso também foi impactado graças ao computador. A nossa comunicação, quem é mais antigo aí, às vezes saía de casa, saía da cidade para morar longe, gastava horrores de cartão telefônico, depois começou a gastar horrores com conta de telefone, e hoje em dia a gente não gasta, não se usa mais disso. Orelhão virou artigo raro, telefone fixo virou artigo de luxo. Celular, poucas pessoas utilizam o celular para ligar. Então hoje a maioria da nossa comunicação ela é toda feita através da internet, através dos computadores, através do celular, tablet, muitas vezes até a gente usa as redes sociais. Entretenimento, isso daí então mudou demais. A gente queria ver um filme, como é que era antigamente? Tinha que ir lá na locadora, alugar um filme, ou um DVD, depois virou DVD, e hoje a gente não tem nada de mídia mais. Hoje a gente vai no site, aí depois começou a era de se baixar. A gente baixava e ficava um dia baixando um filme para assistir, e hoje em dia isso acabou. Hoje tem vários sites online aí, várias plataformas que permitem que a gente tenha acesso a vídeos, a filmes.
o impacto foi tão grande até na criação hoje das nossas crianças. Por quê? Hoje uma criança, minha filha, por exemplo, com 1 ano e 3 meses, para acalmar, a gente bota um vídeo no tablet. Eu acredito que daqui 3, 4 meses, ela melhorando a coordenação, ela mesma já vai estar procurando vídeo. A gente vê que crianças, mesmo antes de aprender a escrever, já utilizam o celular para se comunicar, mandam um áudio no WhatsApp, gravam um vídeo. Então isso mudou também. Mudança na produção industrial. Ixi, isso daí então nem se fala. Hoje todos os produtos que são produzidos em grande escala, eles só são produzidos porque tem uma máquina, que tem um computador para ajudar nessa produção. Então isso tudo foi impactado pela tecnologia, pelo computador. Mudanças no governo. A gente vê hoje, por mais que não, assim, pode não ser representativas, mas a gente vê mudanças com várias informações hoje, várias informações e serviços são disponibilizados de maneira virtual, de maneira online. Então isso daí, grandes filas acabaram por causa do computador. Mudança do comércio das empresas. As empresas tiveram que se adaptar. Os comércios tiveram que fazer aí, os comércios virtuais, o comércio eletrônico. Consumo e uso de serviço. Foram surgindo novos serviços que a gente não utilizava antigamente, e com a internet, com o computador, na verdade, a gente foi sendo obrigado a utilizar. Mas em compensação eliminamos vários outros. Certo, pessoal? Entendido essa parte aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou deixar aberto aí o espaço rapidinho para vocês tirarem dúvida. Entendido, Marquinhos, é verdade. Eu fico pensando aqui na roça, que eu moro na roça, já imaginou se não tivesse, né, computador, internet, né, igual nessa pandemia, para a gente estudar, para a gente comunicar, nossa, seria terrível. Então, assim, hoje eu vejo a necessidade que eu tenho de aprender realmente a mexer, né, na tecnologia. Sim, e até mesmo os próprios serviços, os próprios trabalhos, né, da vida da roça foi meio que impactada. Pelo menos as grandes produções, muitas vezes é feita por máquinas, então por robôs que são programados através da internet. Então tudo foi, no final, tudo foi impactado pelo grande poder de processamento, pela inteligência artificial. É verdade. Hoje a gente vê questão de região, a gente vê a oportunidade de ter várias faculdades, vários cursos diferentes que não eram, que em hipótese alguma seria oferecido se não existisse o ensino à distância, se não existisse a internet. Porque a gente pega, por exemplo, um perfil de uma cidade do interior, é voltado mais para o que? Administração, contabilidade, enfermagem, engenharia. Então tem os perfis de curso. Mas hoje o aluno faz assim, um aluno do interior que é anormal, é anormal se esse curso, no caso, um curso de turismo, por exemplo, um curso de gastronomia, que não é uma tendência da cidade, mas o aluno não precisa mais sair dessa cidade para fazer. Então isso aí foi muito impactado, até mesmo a questão das compras. Hoje a gente tem qualquer produto à nossa disponibilidade a qualquer hora. A gente, às vezes, uma cidade que não tem um giro, não tem um capital econômico muito grande, quem tem muito dinheiro às vezes sai prejudicado, entre aspas, por não conseguir comprar um celular mais moderno ou uma televisão mais moderna, porque não tem uma loja que venda, mas hoje ele entra na internet e compra. E muitas lojas tiveram que migrar para a internet para baratear o custo, para tentar combater a internet para não acabar. Então isso virou um ciclo muito grande. É como aquela figura que eu mostrei para vocês, onde tudo se conecta no final. Então a internet, a informática, a informação, né? A teoria da informação faz tudo isso aí, certo?
Certo, Marquinhos, igual né, nós falando antigamente, igual na minha casa, nós somos 6 filhos. Aí a gente não pôde estudar, porque a gente morava na roça, aí não tinha condição, né, de mudar para a rua, comprar uma casa. Aí, como se tivesse internet naquela época, a gente poderia ter estudado, né, igual a gente está estudando hoje. Então, assim, Sim, mudou muito, mudou para melhor, né? com certeza. É, ô Rafael, você estava em dúvida do ábaco lá? Você entendeu direitinho aquela parte? Acho que entendeu. Então vamos voltar lá para nossa apresentação para ver o que mais a gente tem para falar. Então aí, pessoal, eu resumi, eu trouxe em palavras, em figuras, o que eu falei. Como é que o computador funciona? Entra o dado, a gente joga o dado para dentro do computador, um programa de computador faz o processamento, né, ativa o processador para ele fazer o processamento da informação e ele sai com essa informação. Então aí a gente vai entender por que um rádio, por exemplo, é um computador, porque o rádio recebe as ondas sonoras, né? Ele faz o tratamento e sai lá a música, sai lá a reportagem, a fala no rádio. A televisão é a mesma coisa. Então toda a informação chega, antes de chegar até o usuário final, que é quem está assistindo, ela vem em forma de dado, ela é processada, ela é trabalhada o processamento e ela é retornada em forma de informação. Então aqui eu só exemplifiquei, só mostrei para vocês alguns componentes de computador, onde todo computador vai ter esses componentes. Então seja ele um celular, seja ele um notebook, seja ele um desktop, todos vão ter esse componente. O que vai diferenciar de um para o outro, de um celular para um notebook, de um notebook para um computador, é o formato. Então é muito doido isso. A gente imaginar às vezes um computador igual aquele lá, o ENIAC, que era maior do que uma sala, hoje ele foi reduzido a um celular e ele não tem essas diferenças de peça. Ele tem só algumas diferenças, mas por exemplo, todo celular tem uma placa-mãe, toda televisão tem uma placa-mãe, todo computador tem uma placa-mãe. Porque o que é a placa-mãe? A placa-mãe é aquela placa que o próprio nome já diz mãe, é aquela placa que abraça tudo. Então todos os componentes de um computador estão ligados diretamente ou indiretamente à minha placa-mãe. Um pendrive que eu espeto no meu computador, ele é direcionado, ele é ligado diretamente ou indiretamente na placa-mãe. Então ela é bem importante. Aí a gente tem o gabinete, que é o quê? Aquela caixa, a carcaça do celular, a carcaça do notebook, a carcaça do computador, que antigamente muita gente erradamente falava o CPU. Vou levar meu CPU para arrumar. Não é CPU, aquilo é gabinete. O CPU, ele vem da abreviação de central, unidade central de processamento, que é o processador, que são esses dois chipzinhos aí que a gente está vendo, ó. Que um está escrito AMD Fusion e o outro Core Quad 2 Quad. Então esse daí é o processador, esse daí é o cérebro da máquina. Então toda aquela, lembra que eu falei no início que existe uma conversão de 0 para 1, é feita uma conta, quando a gente faz uma conta, é tudo responsabilidade desse cara aí. A gente tem a memória RAM, que é um pente de memória onde ele é responsável por armazenar momentaneamente uma informação. Então a memória RAM, a todo momento, ela vai trocando o conteúdo dela, porque ela é apagada e sobrescrita novamente.
Aí a gente tem o cooler que faz o quê? Refresca o computador, é a ventoinha do computador. O nosso celular tem internamente ali uma ventoinha, alguma coisa para refrescar, para não deixar ele esquentar. E a gente tem a fonte, que é onde chega, onde ele recebe a energia. O celular ali onde eu conecto o meu carregador, né? Ali eu estou conectando a fonte, que eu estou dando energia à bateria para ela fazer funcionar. E o HD, né? Que é o dispositivo que armazena as nossas informações em grande massa. Então a maioria das nossas informações, quase todas, estão armazenadas ali, os nossos arquivos no HD. Então, pessoal, ficou alguma dúvida aí referente a essa questão de hardware? Entenderam direitinho? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita o momento. Entendemos. Então vamos tocar. A voz da Eliane é a voz de Deus. Então, pessoal, voltando um pouquinho em memória, quando a gente fala em memória, gravação de dados, salvamento de informação, a gente tem 3 tipos de memória no nosso computador. A primeira é a memória temporária, que a gente chama de memória RAM. É aquela memória que a todo tempo ela está sendo apagada e reescrita, apagada e reescrita. Se eu desligo o computador, tudo que está nessa memória, ele é apagado. Eu tenho a memória ROM, que a gente trata de memória principal, que ela é uma memória que vem gravado dados do fabricante do computador. É uma memória que nós, usuários, não conseguimos modificar o conteúdo dela. A gente só consegue fazer a leitura. Por isso que a gente pode chegar em definições, aí a gente pode achar definições como memória de leitura, de somente leitura. Que ela vem do conceito ela vem da tradução de Read Only Memory. Memória somente de leitura. E a gente tem a RAM, que é a de Memory, Randomic Access Memory, memória de acesso randômico, por isso que ela é temporária. E a gente por fim tem um HD, que é onde é o armazenamento, é a memória de grande massa, é onde vai salvar um arquivo, onde eu vou salvar uma música, onde vai estar salvo isso daí. E dentre os periféricos, para fechar a parte de hardware, a gente tem as partes de entrada e de saída. Eu vou deixar um desafio para vocês, que é o quê? Vocês pesquisarem pesquisarem periféricos. Quais periféricos do computador são para entrada? Quais periféricos são de saída? Porque eu vou dar o conceito a vocês. Entrada é o que a gente utiliza para jogar um dado para dentro do computador. Então é aquilo que eu uso para mandar o dado para dentro do computador, para ele ser processado e ter a saída da informação. Então eu vou dar um exemplo de entrada. O teclado. Por quê? Eu digito o meu texto aqui no teclado, o computador processa e ele faz dar a palavra. E de saída eu vou dar o monitor. Por quê? O monitor me mostra a imagem, vai me mostrar esse texto digitado. E a gente tem o de entrada e saída, que são os híbridos, que em determinado momento fazem um papel de entrada ou fazem um papel de saída. O pendrive, por exemplo, eu consigo entrar com uma informação para dentro do meu computador com o pendrive ou sair com uma informação do meu computador para um pendrive. Correto, pessoal? Então vocês entenderam aí o desafio para a próxima aula? Vocês pesquisarem dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Eu vou lembrar de perguntar isso para vocês na próxima aula. Ô Marcos, depois você passa no WhatsApp para mim poder guardar, meu filho, a minha cabeça é ótimo para não guardar nada, tá? Tá, eu passo sim. Podem ficar tranquilos. Então vamos voltar aí. Aí aqui, ó. Eu dei mole, não tem mais tarefa. Eu já entreguei de mão dada para vocês aí no slide. Então aqui o que a seta aponta para fora é de saída. Então vejam a lógica, ó. Eu tenho um projetor, eu tenho uma caixa de som, eu tenho
um monitor. O que eles estão apontando? A saída. Por quê? O monitor vai me mostrar uma imagem. A caixa de som vai tocar o som ali. O projetor vai fazer a mesma coisa do monitor. Aí eu tenho o inverso, que é a entrada. A webcam, que ela vai igual agora, a webcam está pegando a minha imagem aqui e está transmitindo para vocês. O teclado, eu digito aqui e aparece para vocês aí no monitor de vocês. Eu tenho a impressora multifuncional e o pendrive como dispositivo de entrada e saída. Aí aqui tem eles separadinhos, né? Para vocês verem a imagem, é sempre legal porque hoje esses aí são os mais modernos, né? Então vamos agora para a parte do software, que é o que? O programa do computador. A gente tem aí um software que é a base do nosso computador, que é a partir dele que eu instalo todos os outros programas, que é o sistema operacional. O que é o sistema operacional? É um software que ele é responsável por traduzir a linguagem humana para a linguagem da máquina, né? O que é isso? Lembra que eu falei que o computador trabalha em 0 e 1? Então, o sistema operacional ele traduz esse 0 e 1 para a gente e traduz o que a gente fala para 0 e 1. Existem muitos questionamentos. Por que o computador não trabalha com a linguagem natural? Já foi feito estudos que é muito mais rápido o computador fazer essa tradução da linguagem humana para a linguagem de máquina do que fazer ele compreender a linguagem natural. Então ele seria bem mais lento se fosse para a gente falar no mesmo nível de linguagem. Ele gerencia os recursos do sistema, porque como eu falei, cada dispositivo do computador ali, ele tem uma funcionalidade diferente. Então ele tem que gerenciar quem faz isso, quem faz aquilo, quem armazena o meu arquivo, quem armazena temporariamente, quem faz os processamentos, ele trabalha nessa parte. E é muito, muito legal essa afirmação que eu vou falar agora, que ela dá para entender a real importância do sistema operacional. O sistema operacional usa uma interface que permite as pessoas darem ordens ao computador. Então ele permite que a gente e o computador se comuniquem. Aí aqui tem uns exemplos de sistema operacional. Tem o Mac, né, que é o iOS aí, que é tanto para MacBook, para celular, para tablet, para iPhone. A gente tem o Android, que é o mais utilizado aí em um cenário mundial, que é em uma escala mundial, é o mais utilizado em celulares. A gente tem o sistema Windows aí, que é para desktop. A gente tem o Kurumin, que é da Linux aí, o Ubuntu, que é Linux, o Debian, que é Linux. Então, a gente tem uma questão muito bacana, que é a distribuição Linux. O que é distribuição Linux? A distribuição Linux é o que permite eu pegar a base de um sistema operacional e adicionar a ele uma coletânea de programas específicos e transformar ele num novo sistema operacional. Eu tenho aí de exemplo o Linux Educacional. O que o Linux Educacional fez? Ele pegou toda a base do Linux lá, do Unix, adicionou uma coleção de programas para educação e foi chamado de Linux Educacional. E não tem... Como o Windows trabalha com versão, o que é versão? O Windows tem a versão XP, a versão 7, a versão 8, a versão 10. Todas essas versões, elas são propriedades da Microsoft. Já o Linux não, cada pessoa tem um pedaço aí, cada pessoa tem pode criar o seu próprio Linux. Aí a gente tem um aplicativo ou programa. O que é o aplicativo? A gente tem um aplicativo lá base, que é o sistema operacional, e a gente tem aqueles aplicativos que a gente instala no computador para executar uma tarefa específica. Então eu quero digitar um texto, eu quero fazer uma planilha,
eu quero fazer uma apresentação, eu tenho um software específico para isso. Eu quero navegar na internet, eu tenho um software para navegar na internet. Então eu não consigo, por exemplo, pegar o meu editor de texto e navegar na internet, porque ele não foi feito para aquilo. E a gente tem aí os aplicativos web. Quem lida com computador há muitos anos sabe que antigamente a gente tinha que instalar um monte de programa no nosso computador. Tinha que instalar um programa para ver vídeo, tinha que instalar um programa para escutar música, tinha que instalar um programa para ver um e-mail. Então isso tudo foi mudado porque começaram a surgir os aplicativos web. O que é um aplicativo web? São aplicativos que não estão instalados no nosso computador, né? E que a gente acessa eles através da internet. Um e-mail, uma rede social, a plataforma que é um ambiente virtual de aprendizagem. Isso tudo a gente acessa através da internet. A gente não instala um e-mail no nosso celular. A gente pode instalar ali uma interface que permite a gente acessar o e-mail. Mas os nossos e-mails não estão salvos no nosso celular. Nosso e-mail está salvo no servidor. Então é por isso que ele é um aplicativo web. Aí já falando de internet, a gente tem as questões do download e upload. O que é download e o que é upload? Download é você pegar um arquivo que não está no seu computador, através da internet ali você transferir para o seu computador. O ato que a gente falava lá de baixar. Vou baixar uma música, vou baixar um filme, vou baixar um vídeo. Quando a gente manda uma foto no WhatsApp para a pessoa que recebe, ela está fazendo o download dessa foto. Que é o que? Salvando no computador, no celular dela. O upload é o contrário. É quando eu estou enviando do meu computador para um computador remoto. Eu pego, por exemplo, aí, quando eu anexo no meu e-mail, um documento, eu estou o quê? Fazendo o upload desse documento. Quando a plataforma me pede para eu enviar o meu exercício por lá, eu estou fazendo o quê? O upload desse exercício. Aí temos o gerenciador de arquivo, que ele é responsável por gerenciar, manipular, criar, deletar pastas, arquivos aí dentro do nosso computador. Eu vou mostrar aqui um exemplo, vou mostrar o gerenciador de arquivos para vocês. Ó. Vocês estão vendo a minha tela aí agora? Então, pessoal. Tô vendo sim. Saiu. Agora tô vendo. Então, o gerenciador de arquivos, ó, é isso aqui, ó. É o que organizou pra gente, ó, os nossos arquivos, tudo em pastazinhas separadas aqui, ó. Ele organiza, de certa forma, ele organiza os nossos arquivos aí. Imagina só se a gente tivesse só uma pasta e nessa pasta tivesse todos os arquivos aí, tudo espalhado. Quando a gente precisasse abrir uma foto, abrir um documento, ia ser uma confusão. Então o gerenciador de arquivos, que no caso do Windows esse aqui, ó, ele faz toda essa estruturação de pasta aqui, ó. Então eu consigo acessar qualquer pasta através dele aqui. Marcos, Oi, pode falar. esse processo de computador compartilhado, quando você compartilha um computador com outro, seria o processo upload? Como assim quando você compartilha o computador? Não entendi essa pergunta. Vamos Por exemplo, eu tenho um arquivo dentro do meu computador, só Sim. que é meu outro computador que está acessado à impressora. Aí eu compartilho essa pasta para o outro computador. Seria o upload? Não, na verdade, isso daí é um compartilhamento de um periférico. Um computador comunica com o outro e o outro manda imprimir. Ou o upload é quando você pega ali, o upload é quando você vai no WhatsApp ali, você quer me mandar uma foto. Você pega do seu celular essa foto, bota lá e bota enviar. O ato de você pegar e enviar essa foto, você fez o upload. Ou você vai enviar um arquivo. O que você vai fazer no e-mail? Você vai anexar o arquivo ali.
Você está fazendo o upload, porque você está tirando do seu computador, mandando para um computador remoto. E quem for lá receber esse arquivo, o que ele vai fazer? O download, porque ele vai puxar desse computador remoto e salvar no dele. Entendido? Compreendi. Obrigada. Então, pessoal, a gente falou de gerenciador de arquivos, mas a gente não falou o que é um arquivo. Um arquivo nada mais é do que uma informação gravada no disco. Então eu tenho um texto, eu tenho uma música, eu tenho um vídeo, eu tenho um filme, eu tenho um documento de PDF, isso tudo é um arquivo. E a gente tem uma parte muito importante disso daí, que é o que identifica esse arquivo, o que me diz o que esse arquivo é, que é a extensão de arquivo. Então todo arquivo, ele tem o nome dele lá, igual eu nomeei, a música.mp3. O que isso quer dizer? Que eu tenho um arquivo chamado música, que ela é do tipo MP3. Essas 3 letrinhas aqui identificam ele. E isso é muito importante, por quê? Porque na hora de eu clicar nele ali, ele vai direcionar para o programa certo para abrir ele. Então um texto, eu não consigo abrir um documento de texto, por exemplo, numa planilha de Excel. Eu não consigo abrir um documento de texto num tocador de música. Então cada aplicativo tem lá o seu tipo default, seu tipo padrão de arquivo para abrir. Aí a gente vai ver aqui agora um pouco da diferença do software proprietário e o software livre, que são 2 tipos de software que a gente tem. Primeiro, proprietário. Software que, para utilizar, copiar, ter acesso ao código-fonte ou redistribuir, deve-se solicitar a permissão ao proprietário ou pagar para poder fazê-lo. Será necessário, portanto, adquirir uma licença tradicionalmente onerosa para cada uma dessas ações. Então eu criei um programa, eu sou um desenvolvedor, eu desenvolvi um programa e eu só permito que esse programa você instale no seu computador. Eu posso não te cobrar nada, eu posso não te cobrar nada para você instalar, porém eu posso te cobrar para você fazer determinada ação, eu posso te cobrar para você repassar ele para frente. Você tem que comprar uma licença, diferente do software livre, onde a gente pode pegar esse software, fazer tudo que a gente não tem direito a fazer no software proprietário, porque um software, para ser livre, ele precisa ter 4 liberdades. O usuário precisa ter 4 liberdades quando tem acesso a esse software. A primeira liberdade é executar. Então o que isso quer dizer? Que em qualquer máquina, seja ela pessoal, seja ela profissional, comercial, eu vou instalar esse programa e ele vai rodar. Porque é comum a gente ver que às vezes um programa lá a gente não paga nada para baixar, mas quando instala, pergunta: é uma organização social? É uma organização financeira? É uso pessoal? Que ele restrita. O software livre não pode ter isso. Então ele tem que ser instalado igual em todas as máquinas. Estudar. O que é estudar? A gente fala de estudar, todo software tem um código-fonte, que é a documentação dele. Então o software, para ser livre, a pessoa tem que te dar o acesso a esse código. É como um engenheiro deixar um outro engenheiro pegar a planta de uma casa que ele fez e até copiar as coisas dessa planta. E o que faz? Aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Está diretamente ligado com a parte de estudar. O engenheiro quer fazer um prédio de 2 andares. Ele pega uma planta já pronta de um outro engenheiro de 2 andares e modifica o que ele quer só ali. Ele não precisa refazer uma planta do zero. Essa é a questão da comunidade livre. E por fim é redistribuir, que é o que? Você distribui cópias à vontade. E não está enquadrado em crime de pirataria. Então a comunidade livre, ela fala em liberdade, ela fala em contribuição, em compartilhamento. Então a gente entende que um software, para ser livre, ele precisa respeitar essas 4 liberdades aí.
Isso é muito importante a gente saber. Então agora, deixa eu só... A gente para um pouquinho aí de falar, eu paro um pouquinho de falar, né? E vou atender as dúvidas de vocês. A gente precisa saber se tem alguma dúvida, se quer que fale mais sobre alguma coisa, se ficou tudo bem explicado. Que a gente ainda tem tempo de aula. Ô Marquinhos, eu gostaria de saber, o pessoal fala muito em hack, como funciona isso? O hacker, ele tá relacionado com a questão de segurança da informação. A gente vai até ter uma parte que a gente vai falar sobre isso. O que o hacker faz? O hacker, ele acessa o seu computador de uma empresa, e rouba dados importantes, número de cartão de crédito, senhas de banco, senhas de e-mail. Então, a gente vai ver que existe uma série de procedimentos de segurança que a gente precisa sempre estar antenados para a gente não ser vítima de um hacker. Você pode ficar tranquilo que mais à frente da nossa matéria a gente vai ter um momento que a gente vai discutir sobre isso. Tá bom, obrigada. Nada. Alguém mais, pessoal? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses slides já estão na plataforma? Não, na verdade, esses slides eu posso até enviar para vocês, porque ele é meu, né? Eu que fiz. Eu pego todo o conteúdo da plataforma ali e dou uma distribuída em slide para ficar mais fácil trabalhar com vocês. Eu mando no grupo lá do WhatsApp. Ah, então tá ok. Obrigada. Nada. Eu vou disponibilizar para vocês a lista de presença. A gente pode fazer a lista igual a gente fez semana passada no Drive?